O texto acadêmico é, por natureza, um texto argumentativo, ou seja, é um texto por meio do qual se busca convencer um interlocutor, o leitor, de uma verdade que está sendo enunciada. Para obter esse objetivo, o texto acadêmico demonstra um raciocínio. Parte de um ponto para chegar a outro, estabelecendo etapas intermediárias por meio das quais se vai construindo o raciocínio, em uma sequência de argumentos logicamente encadeados que compõem uma linha argumentativa. Portanto, como o objetivo é convencer o leitor de uma verdade, é natural que, ao longo de cada uma das etapas desse processo, quanto maior a sustentação do argumento, quanto mais robusto, mais forte ele for, mais convincente tende a ser a linha argumentativa construída. E uma das formas mais eficazes de construir um argumento consistente, convincente, é mostrar que ele se apoia no que dizem autores consagrados, respeitados pela comunidade acadêmica, o que transforma a presença equilibrada e coerente de citações em um fator determinante da qualidade do texto acadêmico. Em razão disso, muitas vezes os alunos são levados a considerar que o bom texto acadêmico é aquele que repete o que os autores consultados dizem, mas isso não é verdadeiro. O bom texto acadêmico é aquele que revela a reflexão de quem o escreve. Mesmo baseando-se em ideias já defendidas por outros autores, cada pessoa tem uma visão própria do assunto, um comentário a fazer, um exemplo a acrescentar, uma contribuição pessoal única. Sabemos, no entanto, que muitas vezes os alunos optam por começar um trabalho apresentando aquilo que outros autores já disseram. Dessa maneira, fica muito difícil agregar sua contribuição pessoal à linha de raciocínio traçada pelo autor consultado. Portanto, nossa sugestão é que você comece sempre por seu texto, por suas ideias, traçando sua própria linha argumentativa. Só depois, incorpore a seus argumentos citações de outros autores, ou seja, passagens dos trabalhos deles que contribuam para reforçar seus argumentos. As citações em textos acadêmicos são tão importantes que mereceram uma norma especial da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Trata-se da NBR 10.520/2002, que estabelece padrões para os diferentes tipos de citação e de notas. Há dois tipos mais frequentes de citação, a direta e a indireta. A citação direta ocorre quando você utiliza integralmente as palavras do autor consultado. Nesse caso, é imprescindível indicar que parte do texto não é sua, mas dele. A forma de indicar a citação direta varia de acordo com o tamanho do fragmento de texto transcrito. Se o fragmento for pequeno, até 3 linhas, temos a citação breve. Nesse caso, basta que você transcreva o texto do autor entre aspas, tomando cuidado de colocar a seguir, entre parênteses, o nome do autor em caixa alta, seguido pela data e pela página do trabalho, todos os itens separados por vírgulas. A obra de que o fragmento foi retirado deve aparecer citada na bibliografia. Se o fragmento tiver mais de 3 linhas, trata-se da citação longa. Nesse caso, o texto transcrito deve aparecer recorrido, ou seja, destacado com um recuo de 4 centímetros do texto em fonte menor que a utilizada em seu texto, sem aspas e seguido pelas mesmas referências. Por fim, temos a citação indireta, aquela em que se utiliza uma ideia ou um conceito, citando o autor, mas optando por não transcrever o texto em que o autor o apresenta, ou seja, sem que haja transcrição literal. Busca-se, com esse tipo de citação, identificar que o autor consultado está na base da elaboração do raciocínio de quem escreve, ou que o conceito utilizado segue a concepção defendida pelo autor consultado. Nesse caso, não há necessidade de indicação de página, apenas de autor e obra. Você já deve ter percebido pelos exemplos que não se deve informar nem o nome completo do autor, ele vem indicado sempre pelo último sobrenome, nem o nome da obra, que será localizada pela data de publicação, para evitar que o texto fique poluído, dificultando a leitura. Por isso, o sistema de citações só funciona acoplado às indicações completas das obras consultadas, que devem vir apresentadas nas referências bibliográficas. Por fim, é fundamental compreender que a formatação proposta pela norma da ABNT não é obrigatória, havendo uma infinidade de variações de modelos entre instituições, revistas e outros veículos. O que não pode ser deixado de lado é a necessidade de indicar autor e obra sempre que você utilizar algo que não seja seu, e, em se tratando de citações, de agregar a essa indicação a página da qual o fragmento foi retirado. Portanto, tome cuidado quando elaborar seu trabalho. Se copiar qualquer coisa, anote imediatamente de onde o trecho foi retirado.
Se você deixar para depois, é certo que terá dificuldade de localizar sua fonte. Nesse caso, a melhor alternativa é abandonar a citação, não utilizá-la para que não se configure a prática de plágio.